Amigas e amigos, em respeito ao povo paraense, a minha história e 50 anos de vida pública, eu venho esclarecer a questão da inelegibilidade que me vem sendo imputada e da qual recorrerei até a última instância, sempre na esperança de que, mesmo nesses tempos estranhos que vivemos, ainda exista algum espaço para que se faça justiça nesse país. Inicialmente, antes de tudo, eu faço questão de deixar absolutamente claro a todos os paraenses que não estou sendo julgado por corrupção, roubo ou desvio de dinheiro público. Não, longe disso. Apesar do esforço dos nossos adversários para nivelar nosso comportamento ao deles e nos colocar no rol dos políticos que se serviram e servem de recursos públicos, não é disso que se trata. Por outro lado, é bom também lembrar que, apesar da ação ser do MP, a mesma é reflexo das repetidas tentativas do MDB de evitar que participássemos das eleições de 2014, quando derrotamos, por livre decisão do povo paraense, o atual governador, que era então candidato. Mas não apenas isso, é também não permitir que participemos de novas eleições. Assim, concretamente, o pecado que me acusam não é de ter me apropriado de algo que pertence à sociedade e que deveria servir à população. Ao contrário, apesar de tudo, está dentro da lei e da ordem administrativa, o erro que dizem eu ter cometido a ponto de impedir uma candidatura é ter beneficiado muitas pessoas com o cheque moradia, supostamente com o objetivo de vencer as eleições de 2014. Ora, amigas e amigos, é claro que, para o bem ou para o mal, as ações de qualquer gestor público têm impacto sobre a vida das pessoas e certamente sobre as escolhas da população. Reflexo disso é o absurdo aumento nos gastos que o atual governo vem fazendo em propaganda para tentar compensar ou minimizar a sua incrível falta de realizações. Do mesmo modo, com o mesmo objetivo, é visível o esforço da administração atual para confundir as pessoas e esconder a desastrosa gestão do Estado na pandemia, que, segundo alguns órgãos federais, já desviou mais de R$ 1 bilhão que deveriam ajudar a salvar vidas. Amigas, quem participou das eleições de 2014, assistiu os debates, viu o comportamento dos candidatos, sabe muito bem que o abuso do poder econômico não foi praticado por nós, o que inclusive foi reforçado depois com as revelações da Lava Jato que apontaram o atual governador envolvido em corrupção. E jamais, quero repetir, jamais sequer citou meu nome. Amigas e amigos, criamos o cheque moradia em 2003 para atender os servidores estaduais com renda familiar inferior a 3 salários mínimos. Mas diante do sucesso, ele foi sendo expandido e inclusive em 2003 foi transformado em lei. O nome algumas vezes pode até causar certa confusão. Cheque. Mas não era uma distribuição graciosa de recursos públicos. Pelo contrário, era a condição de dar às populações vivendo em situações de risco precária, com baixa renda, a condição de melhorar sua casa. Então, era, na verdade, um direito, um documento que a população trocava por material de construção e, a partir daí, com a ajuda dos vizinhos e familiares, reconstruía, ampliava a sua casa. Durante os seus mais de 10 anos, beneficiou milhares de pessoas em todos os anos dos nossos governos. E eu não me arrependo disso. Reduziu o sofrimento de famílias que moravam em condições precárias ou tiveram suas casas destruídas por incêndio, por alagamento. Mas jamais, no nosso governo, foi um programa eleitoreiro. É claro que, dependendo de diversos fatores, alguns anos foi mais intenso, outros menos. Daí, em 2014, com o aumento expressivo das receitas, que de 2013 saltaram de 17 bilhões para 19 bilhões em 2014, sobretudo no segundo semestre, quando, em função da redução das chuvas, se aceleram as construções, o programa cresceu e cresceu muito mesmo. Mas, na verdade, isso foi inclusive também turbinado pela criação da lei, que permitiu com que a gente avançasse no interior. Mas nada disso foi considerado. Além disso, não é desprezível o fato de que naquele ano, no primeiro turno das eleições, antes do primeiro turno, foram beneficiadas 7 mil famílias. Porém, perdemos o primeiro turno. Entre o primeiro e o segundo turno, apenas 1.000 famílias foram beneficiadas. E nós, que tínhamos perdido por 50 mil votos, ganhamos o segundo turno com mais de 120 mil votos. Ora, como responsabilizar o programa pelo resultado das eleições?
amigas e amigos. Confiante que a verdade é sempre teimosa e acaba se impondo, eu agradeço as manifestações de solidariedade e carinho, reafirmando o meu compromisso com o nosso Estado e a nossa gente, mas desafiando a oposição a demonstrar que a população errou ao nos conferir aquele mandato. Mas como fazer isso? Mostrando os feitos do atual governo e comparando esses feitos com as mais de 500 obras que nós fizemos juntos, nós, nossa equipe e cada um dos paraenses, a quem eu sempre agradeço. E que são exemplos disso: o Hospital Abelardo Santos, o Regional de Capanema, o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, CIR, que é um dos mais modernos do Brasil, o Hospital Materno Infantil de Barcarena, a Policlínica e o Regional de Itaituba, que estavam praticamente prontos, o Centro de Convenções de Marabá, o novo Parque do Tinga, a nova TV Cultura, a Avenida João Paulo, a duplicação da perimetral, os milhares de quilômetros de estradas e pontes e tantas outras obras. Por aí é que deve ser a disputa, o bom combate, no qual quem ganha sempre é a população. O resto tudo é politicagem. É tentativa de enganar as pessoas que, por generosidade e boa-fé, acreditam na política e, no último pleito, deram oportunidade a esse grupo que, independente dos seus malabarismos, das suas manobras políticas, lamentavelmente, não tem sabido honrar a confiança e o voto. E, sobretudo, menos ainda, respeitar o povo paraense. Amigas e amigos, independente de eleições, vitórias, derrotas, continuarei a defender a construção de uma sociedade mais justa e fraterna e um Pará mais feliz, na certeza que nada fiz que envergonhasse o Pará e os paraenses, que sempre terão a minha eterna gratidão. Muito obrigado.